Oi Jorge, já cá estás? Oi? Estou? Vou buscar. Também estou a buscar alunos. Diz? Pois, exatamente. Eu venho já, dá-me 3 minutinhos, até já. É já. O professor Miguel só precisa de 2 ou 3 minutinhos para voltar. Hoje vai ser ele que vos vai dar agora aula teórica, porque tiveram teste de manhã. Por isso é só fazer um compasso de espera. Ok, já cá estou. Opa. Vamos esperar mais um bocadinho e já começamos. Ok, boa tarde a todos. Vamos só esperar mais um bocadinho. Então, já agora, o teste foi difícil ou foi fácil? E é só para falar 2 minutinhos sobre isso, não é para ficarmos aqui meia hora, mal. Abra-se a caixa de Pandora. Nada? Me diga que estão todos em estado de choque. Eu pessoalmente achei difícil. Eu achei difícil, mas. Leonardo, mas você não veio nenhuma aula. Eu vinha, juro que vinha a maior parte delas. Se eu quiser, eu vou ver os registros, mas eu só me lembro de si para ir numa ou 2 aulas, de 6. Não, eu ia dizer, eu achei difícil, mas sou um zero à esquerda, por isso não conta. Ah, pronto. E não vem às aulas também, pode acrescentar. Eu venho algumas. Pronto. Eu só tenho uma palavra para comentar o texto. Diga lá. Ingrato. Ingrato? É. A avaliação deste modo é muito ingrata. Pois, eu percebo. No sentido de você calha a teclar uma tecla ao lado, o código até pode correr à mesma, dá outro resultado e no final tem a pergunta mal e perde neste caso 4 valores.4. Sim, eu percebo. Percebe? Não há avaliações intermédias. É do género. É demasiada gente para fazer. A nível de contas redondas é ou tem 0, ou tem 5, ou tem 10, ou 15 ou 20. Pronto. É diferente porque são 5 perguntas e não 4. Pronto, mas é. Sim, é verdade. É essa a ideia. Pronto, é só gente ingrato mais, nesse pá. sentido, digamos assim. Eu percebo.
Por acaso, eu tenho um colega meu no Porto que, lá com as cenas de rosa, anda a estudar um software que analisa software e vê se o software respeita boas práticas ou não sei o quê. Ou seja, se houvesse alguma forma de analisar o vosso código automaticamente, por exemplo, o ano passado ou nos anos anteriores, SVPI também tem sido por trabalhos práticos e não por testes. Mas a nota é dada em função dos resultados, não é mesmo? Porque se assim não for é muito complicado. Havia Ok. havia uma componente de apreciação do código também, mas era pequenina, não Era muito contava pequenino, quase muito nada. pequenino, sim. Ok, vamos começar, malta. Então, bem-vindos à aula número 7. Hoje o Afonso está. Oh, Afonso, você está aí, não está? Eu já ouvi. Estou. Pô, mas eu hoje não o vou chamar, pá. Você hoje não tem hipótese. Eu hoje não o vou chamar nem por nada. Portanto, Fica aliás, garantido. exatamente. Então, hoje nós. Antes disso, alguém olhou para o vídeo da aula teórica ou não? Certamente com menos dedicação do que habitualmente, por causa do teste, eu percebo. Mas espero bem que tenham visto. Eu não vou estar a gastar o tempo a explicar, ok? Portanto, se alguma coisa vos falhar e não tiverem visto o vídeo da teórica, deve ser isso que falta. Eu vou começar logo pelo exercício 5, ok? O exercício 5 é uma operação morfológica, portanto, isto é tudo sobre morfologia. Morfologia é, a partir do momento em que temos objetos que são pixels brancos ligados entre si com um fundo todo a preto, operações morfológicas o que fazem é alterar a forma dos objetos, ou encurtá-los, ou emagrecê-los, etc. Neste caso, nós vamos começar com uma operação que é uma operação parecida com a detecção, porque faz também exatamente isso, faz uma detecção, não é o 5, é o 6 que eu estou a falar, faz uma detecção de um qualquer padrão. Esta função chama-se Hit and Miss e, portanto, basicamente o que nós temos que fazer é dar um padrão que é uma coisa parecida com os filtros, que nós já tínhamos para os pontos isolados, e esse padrão vai sinalizar os sítios onde a imagem tem que ter pixels brancos. O segundo padrão é o Miss e esse sinaliza os sítios onde a imagem tem que ter pontos obrigatoriamente pretos. E depois haverá outros pontos que nem estão identificados no It nem no Miss, que são sítios onde tanto me faz se aquilo é branco ou preto. Para vos dar um exemplo, se eu quiser, por exemplo, detectar este padrão aqui, ok? Se eu quiser ser estrito, ou seja, se eu quiser obrigatoriamente que ter zeros aqui, então a minha matriz It será 1, 1, 1, eu não escrevo os zeros, já sabem, e a minha matriz Miss será os sítios onde ali não está, portanto aqui será 0. Deixa-me apagar isto, senão ele está-me sempre a apagar. Ok. 0, 1, 1, 1 aqui, 0, 0 e aqui 1, 1, 1. Portanto, isto é, digamos, a detecção estrita em que eu quero encontrar aqueles uns e quero que tudo o resto seja preto. Mas eu podia dizer, por exemplo, que este aqui podia ser 0 ou 1. Nesse caso, eu trocava este Miss para 0 e o facto de ele estar a 0 no It, na matriz H, e a 0 na matriz M, faria com que ele, ao fim e ao cabo, pudesse ser qualquer coisa na imagem que seria detectada à mesma. Okay? Portanto, este é um mecanismo base, já vamos ver como é que se faz. Eu vou começar a fazer, não o exercício 6, mas um exercício parecido com outra imagem, ok? Portanto, deixem-me começar aqui com um exercício qualquer. Ora, vou apagar aqui. Então, CLC, clear all, close all. Então, eu vou fazer o A igual a IM to double. IM read. E a minha imagem, eu acho que tem aqui imagens. A imagem que eu quero é o mypattern.png. mypattern.png, ok? Portanto, já carreguei uma imagem. Este pode ser o ok. E então, eu posso fazer inclusivamente o IM show da imagem. Portanto, ruído para todo lado. E nós agora vamos definir um padrão. O padrão que eu quero definir é uma matriz de 5x5 com uns aqui. Portanto, eu quero definir... Desculpa. Diga, Não diga. consegue falar um bocadinho mais alto? É que eu estou com o som no máximo e não vou ter que prestar muito bem. Vou tentar pôr o meu microfone mais alto, está bem, Bruno? Ok, Deixa eu ver obrigada. se eu consigo. E agora, consegue-me ouvir melhor? Eu acho que um bocadinho, mesmo assim. E agora, está melhor? Acho que agora já está. Ok, pronto. Então, continuando. Eu estava a dizer que vamos tentar encontrar padrões que sejam isto.
1, 1, e aqui também 1. Portanto, só uma cruz, ok? Numa imagem de 5 por 5. Portanto, o que é que eu preciso fazer? Preciso de criar a minha matriz de it e miss. Então, eu vou criar a minha matriz de it. 1, 0, 0, 0, 1. Mudar de linha. 0, 1, 0, 1. 0. Mudar de linha. 0, 0, 1, 0, 0. E agora 0, 1, 0, 1, 0. E 1, 0, 0, 0, 1. Se nós corrermos isto, vocês podem ver aqui a imagem que eu queria, ok? Depois, fazemos exatamente a mesma coisa para o miss. Neste caso, eu quero que isto seja uma detecção estrita, ou seja, todos os sítios onde no hit está a 0, eu quero que sejam mesmo pretos na imagem. E por isso, o que é que eu precisava de fazer? Precisava de inverter a matriz H, para ter a minha matriz M. Em vez de estar a escrever, eu posso simplesmente dizer que M é o contrário de H. Okay? Portanto, isto seria a definição das matrizes de hit and miss. Okay. Depois de ter isto, eu consigo procurar, então, numa qualquer imagem, os padrões que estão definidos por aquelas duas matrizes, fazendo a função BW hit and miss. E aqui dou, já não sei, tem que ver, help BW hit and miss. Então aqui dou a minha imagem a preto e branco, o meu elemento estruturante 1, que é o hit, o meu elemento estruturante 2, que é o miss. Portanto, aqui vou dar a minha imagem A, o hit e o miss. Vamos ver se isto funciona. E isto dá-me uma máscara das coisas que eu estou a detectar. Okay? Pronto, podemos olhar para esta máscara. Até posso fazer um IM show dela, eventualmente. Ok, vamos ver se... Pronto, estão a ver aqui, tem alguns pontos brancos em alguns sítios. Portanto, agora para tentar destacar a máscara, portanto, isto é, digamos, a operação de hit and miss direta, não tem muito mais que saber. A partir daqui temos uma máscara, fazemos o que quisermos. Eu vou só fazer aqui algumas operações para ilustrar os pontos que foram detectados. Ok? Então, por exemplo, posso, como vocês conhecem, a função find de m, eu posso ir buscar as coordenadas ys e xs e depois, com elas, posso, por exemplo, desenhá-las. Plot, xs, ys, asterisco, quadrados vermelhos, por exemplo. Tenho que fazer aqui um hold on, a seguir ao IMShow, claro. Ok. Portanto, se eu correr isto assim, eu tenho aqui alguns quadrados vermelhos, não sei se estão a vê-los. Por exemplo, aqui, se eu fizer zoom, vocês estão a ver que ele encontrou o quadrado vermelho exatamente no padrão da cruz de 5 por 5. Ok? Reparem que o padrão que andamos à procura é o padrão maior, ou seja, é este aqui. Perdão, era por aqui. Okay? Isto não conta. E pronto, isto funcionou. Dúvidas quanto ao hit and miss? Eu já tinha explicado na aula teórica, não parece muito complicado. E, portanto, agora posso só fazer aqui mais algumas coisas, só para a brincadeira. Por exemplo, posso unir com linhas os pontos que encontrei, do género plot. Por exemplo, xs de 1 a 5, ys de 1 a 5, e, por exemplo, vamos desenhar linhas azuis com uma largura de 12, por exemplo. Depois podemos também desenhar, por exemplo, apenas uma linha do ponto 2 até ao 4. Aqui posso pôr a posição 2 e a 4. 2 e a 4. E aqui, por exemplo, sei lá, do 6 ao 9. Estou a inventar valores, atenção. E aqui do 6 ao 9. E aqui do 6 e 10. Ok? Epá, Afonso, desculpa lá que eu diga, mas isto é espetacular assim, sem você aqui a chatear. Um gajo, é que nem sequer faço nada
isto vai logo assim, sem lhe dar a oportunidade e está feito. Posso executar aqui este código? Então, se eu executar este código... Espera lá. Pelos vistos, você vai ter que apresentar qualquer coisa, Afonso. Isso não é de Afonso. Então não é Afonso Castro, pá. AC? Não é nenhum André Carvalho. Exatamente. Ok, malta, quem é que tem dúvidas sobre a parte do hit and miss? E já agora sobre a parte das letras. As letras não têm nada que saber, só uni os pontos que tinha, pela ordem correta. Ok? Então, Afonso, passamos para si, pá. Já que o MATLAB... Eu não me consigo ver livre de si, é impressionante, pá. É impressionante. Há de chegar o dia que alguém se chega à frente. O professor, quando tem um voluntário, alguém há de chegar à frente com um corajoso qualquer. E Um louco. 1 a 1, exatamente. Então, acho que o professor tem de parar de partilhar. Não, você pode partilhar por cima de mim. Ok. Eu estava aqui à procura da aula, portanto, aula 7. Então, o professor já explicou o que é o hit and miss, mas vamos começar com o exercício 1. Portanto, eu tenho aqui o meu template da aula 7, como vocês gostam, eu sei. Vamos começar com o exercício 1, tranquilos. Portanto, exercício 1, binarizar image main coins a 18%. Muito bem. Então, eu já tenho uma pasta com as imagens cá colocadas, portanto, eu fiz import do fecheiro que está no Learning. Está aqui a imagem do manycoins.png, portanto, vou só importá-la chamando imagem A, portanto, team to double dim read manycoins.png, penso eu. Ok. Para ter a certeza que escrevi bem o nome, vou já tentar fazer imshow. A ver se isto pode. Ok. Pronto, eu tenho aqui a imagem. Então, o objetivo do exercício, vamos fazer duas operações à imagem. A chamada erosão e a dilatação. Portanto, o erode e o dilate. Primeiro, vamos binarizar a 18%. Portanto, para binarizar a 18%, eu devo ter de... É uma imagem black and white, que vai ser a própria imagem A, mas em binarize A, 18%, portanto 0.18. E aqui já teremos a imagem black and white, que será binarizada. Ora, cá está. Pronto, tenho aqui a imagem binarizada a 18%. Eu usei só o parâmetro 0.18 na função inBinarize. E agora, ok. Agora vamos dilatar 3 vezes e erudir 3 vezes também. X vai ser erosão. Ok. Então, vamos cá ver. A imagem X, vamos fazer o... qual era o método? BWMorph. BWMorph da imagem black and white. Erode, que é um dos métodos, e vamos fazer isto 3 vezes. Vou fazer o mesmo, criar uma imagem agora chamada Y, e em vez de fazer o erode, vamos fazer o dilate. Ok. Então, para vermos estas 3 imagens, vou criar aqui um subplot, uma linha 3 colunas, posição 1, fica black and white, portanto na posição 2 vamos colocar a X e na posição 3 vamos colocar a Y. Vamos lá ver se isto funciona. Ok. Portanto, já tenho aqui a imagem original. Isto, se calhar, uns títulos ou umas legendas ficariam melhores. Portanto, deixa cá ver. Title. Vamos pôr aqui original. Ok. Agora aqui vamos pôr... a X era erode, exatamente. Erode 3 vezes. E aqui era o dilate 3 vezes. Ok. Então, tenho aqui as 3 imagens trabalhadas. Este dilate ficou excessivo. Depois o erode também. Deixa-me comparar com... era o que era suposto obter. Muito bem. Então já tenho aqui a imagem X e Y, que são imagens... Uma delas dilatámos todos os pixels brancos, todos os objetos a 1, e na outra erodimos, que é o contrário de dilatar. E isto foi repetido 3 vezes. Deixa-me só dizer, é assim, acho que é óbvio, mas só para ninguém estar a ver isto mal, isto não são 3 erosões independentes, é uma erosão
a seguir a outra erosão, a seguir a outra erosão. É como se uma primeira passagem de erosão emagrece o objeto e a segunda vai pegar na imagem do objeto emagrecido e emagrecê-lo ainda mais. Portanto, são operações consecutivas, em sequência. Isto até se pode, eu até posso mostrar a erosão passo por passo aqui no subplot. Mas ele tem que pôr uma de cada vez, porque aquilo é o número de erosões que você faz. Pois, mas é tudo sobre a mesma imagem, portanto... Começa sempre no primeiro, está bem. Faz Sempre uma vez imagem. ou duas vezes a partir do início, está bem. Portanto, aqui, assim deve dar para perceber o que é erudir uma vez, o que é erudir 2 vezes e erudir 3 vezes. E tem a vantagem de dar cabo do exercício 1, que assim eles têm que o fazer sozinhos. Exatamente. Exatamente. Pronto, estamos a ver que realmente as manchas a branco, portanto, os grupos de pixels brancos, os objetos, estão cada vez mais descosidos, ou mais rotos, estão a ser erudidos. Pronto. Vê-se aqui, especialmente nesta última moeda mais abaixo, dá para ver muito bem. A moeda está a ser completamente corroída. Pronto. O exercício perguntava-nos ali qualquer coisa. Será possível reobter A a partir de X ou de Y? Como? Pronto. Uma vez que a aplicação de dilatar e de erudir são supostamente o oposto uma da outra, eu proponho que a imagem que eu fiz erode 3 vezes, vá agora fazer um dilate 3 vezes. E vice-versa. Portanto, a outra, fiz um dilate, faço agora o erode. No entanto, pelo que eu estou aqui a ver nestas imagens, não vai dar exatamente a original. Mas posso tentar, se calhar não é isto que eu estou a desconfiar, mas vou tentar na mesma. Portanto, estas duas comento, não era isto que eu queria. Aqui queria só o X, um erode 3 vezes. Aqui tínhamos o original. Aqui era... O X era o erode 3 vezes. Aqui era o Y, um dilate 3 vezes. Ok. Aqui é original. Agora, vou tentar obter a imagem A através de uma alteração da imagem X, que eu erudi 3 vezes. Agora vou fazer o processo inverso. Portanto, vou dilatar, dilate, 3 vezes a imagem X. Vou fazer o mesmo para a imagem Y, mas ao contrário. Portanto, se a imagem Y eu dilatei, agora quero erudir 3 vezes a imagem Y, que vou chamar de YY. Ok. Eu acho que aqui é Y, Afonso. E é Y, exato. Pronto. Estou a mudar o meu subplot para dar espaço para mais 2 imagens. Assim, vou conseguir pôr lá em baixo. Portanto, na posição número 4, vamos pôr a nossa imagem. Pode ser a X alterada, portanto... Vou pôr assim. New X. E agora vou pôr a outra, na posição 5. Vai ser a New Y. Ok, pois, como eu estava a prever, não consegui obter a imagem original, mas, no entanto, eu reparo que estas imagens que aqui estão, as novas X e Y, são muito semelhantes ao que apareceu aqui no... Aliás, até devem ser iguais. Sim, parecem ser iguais. Portanto, fiz o processo inverso, mas não consegui obter. Isto significa que não há informação que é preservada. Ele pode perder a informação quando fazemos estas operações. Mas pronto, vamos andar para a frente. Porque isto era só para apresentar estas operações que dá para fazer com o BW Morph, trabalhar em morfologia de imagens binarizadas, black and white. No exercício 2, o que é que nós temos de fazer? Vamos erudir várias vezes até... Portanto, partimos da mesma imagem, binarizada a 18%, e vamos erudir várias vezes até preservarmos pelo menos metade dos pixels brancos. Muito bem. Ou seja, convém contar os pixels brancos e saber onde é que ele tem de parar usando um ciclo while. E temos aqui já uma proposta de código. Ok, então... Aqui. Passando ao exercício 2, eu quero importar a mesma imagem, portanto vou só copiar esta linha. Aliás, até quero já binarizá-la também a 18%, portanto, tenhamos aqui a imagem black and white binarizada, e agora queremos chegar à metade dos brancos. Portanto, para tal, eu quero contar o número total de brancos. Vou chamar tot de brancos, vai ser o número da matriz black and white, porque os brancos estão a 1, os pretos estão a 0, portanto este número será o número total de brancos. Agora, nós queremos fazer um ciclo while
que vá parar quando a imagem resultante tiver metade dos pixels brancos. Tiver metade. Então, vamos criar uma variável chamada nBrancos, número de pixels brancos, que inicialmente vai corresponder ao total dos pixels brancos da imagem original. E agora, num ciclo while, portanto, eu quero que isto vá funcionar enquanto o meu número de pixels brancos for maior do que metade do total. E como é que este número de pixels brancos vai se alterar? Vamos ter de criar a tal imagem que é erudida, portanto vou-lhe chamar, pode ser B. B vai ser com o BWMorph do erode, portanto vou copiar aqui essa é a mesma coisa. Não quero erudir 3 vezes, vamos só erudir uma vez. Esta nova imagem, esta vai ser a B. E aqui eu quero estar sempre a trabalhar sobre a mesma. Portanto, eu quero passar o erode uma vez, e depois outra vez, e depois outra vez, sempre sobre a mesma imagem. Portanto, eu aqui teria de chamar de B à mesma variável que vou aqui ter como output. Mas a primeira vez que o ciclo correr, ele não vai saber qual é esta imagem B. Então, eu quero chegar aqui e dizer que a B vai ser igual à black and white. Portanto, assim crio uma variável B, estou a inicializá-la, para que a primeira vez que o ciclo while corra, ele saiba o que é esta B. E faça então o processo de erosão a primeira vez, e depois já terá aqui uma nova B erudida. E depois terá sempre aqui a trabalhar. Falta-me então dizer a condição dos número de pixels brancos. Portanto, o número de pixels brancos, n brancos, vai ser sum desta nova B. E a partir daqui ele já me vai parar este ciclo quando o n brancos for metade ou um bocadinho superior a metade. Pronto, muito bem. O que é que nós queremos mais? Mais nada, queremos ver isto. Queremos ver imagens, close, open. Não, isto é exercício 3, exercício 2. Podia mostrar isso ou seja, podia mostrar o processo a acontecer, pode ir mostrando o B com um pause lá dentro do ciclo. Sim. Podemos ir vendo. Então, para isso, uma legenda ficava melhor para nós sabermos onde é que andamos. Vamos por aqui. Vamos fazer assim. Vamos tentar imprimir cada uma das imagens. Desculpa. No BW-Morph, se a gente não põe a escala, por exemplo, no primeiro exercício, a gente disse que era 3 vezes o erode. Aqui a gente não tem. Não disse nada. Se eu não colocar a escala, ele pré-define que só me faz uma vez. Ok. Está bem. Obrigado. Se eu criar 3 linhas destas de seguida, ele vai fazer 3 vezes manualmente, digamos assim. Eu se chegar aqui e disser assim, e depois assim, e depois assim, isto que eu acabei de escrever é a mesma coisa que eu escrever só assim. Ok. Sim. Tem o mesmo significado. No fundo é o que o ciclo while faz. Vai estar sempre a correr esta linha de código. Às vezes que ele achar necessário. Ok. Então, estava eu aqui a tentar vermos a imagem e queria pôr aqui um título que nos dissesse a quantas vezes é que andamos. Mas para nós sabermos quantas vezes é que andamos, preciso de uma nova variável, um contador. Portanto, o contador começa a 0. A partir do momento que fazemos uma erosão, esse contador passa a 1. Ou melhor, incrementa 1. Portanto, assim eu saberei sempre a que nível de erosão eu vou. E então, posso pôr aqui no title. Vou pôr, para imprimir o número de variáveis, temos de usar a função sprintf. Sprintf, erosão, número. Depois aqui meto o valor da variável inteira que eu quero. Neste caso vai ser n. Ok. Penso que assim, se não funcionar, já vou descobrir como. Vamos cá ver. Pois. Tenho que ficar acima, comentar exercício 1. Estamos no exercício 2. Ok, então, eu estou perante a erosão 1. Agora, reparem que o MATLAB até me diz que está aqui em baixo, no canto inferior esquerdo, paused, pressem aqui. O MATLAB está à espera de instruções minhas. Eu, se clicar numa tecla qualquer, acho que é no Enter, não sei, passo para a erosão número 2. E depois para a erosão número 3 e a 4. E podemos ver o que está a acontecer a cada uma das moedas. Olha, acabou. Pronto, só me fez 5 erosões. Porquê? Porque ele calculou que o número de pixels brancos passou para metade. À quinta erosão já tínhamos atingido a metade. Estão a ver? O que se pode fazer é até vermos aparecer ali na Command Window este número de pixels brancos também a passar para metade. Portanto, n branco está aqui. Olha, fácil. É tirar aqui o ponto e vírgula, ele vai-se pôr a imprimir. Pronto. E se quisermos saber o número total, também tira aqui o ponto e vírgula, já vamos saber o total. Então, vamos cá ver. Total é 26.705 pixels brancos. E podemos ver que na primeira erosão ele já passou para 22.000.
Na segunda erosão, para 19.000. Na terceira erosão, 16.000. Quarta erosão, 13.000. E à quinta, 10.000. E a partir daqui, ele sente que, aliás, já passou metade. Não é suposto ele passar metade. Não, funcionou, Afonso, porque era 13.000. Era 13.000? 13.505 está aqui. Pois. Não, pois, ou seja, não funcionou, porque eu passei a metade. Era para parar aqui na quarta e ele faz a quinta. Pois. Porque a última vez que ele corre, o N branco ainda está a funcionar e ele vai fazer mais uma vez uma erosão que me corrói mais pixels brancos e depois está a última variável. Pronto. Ou seja, isto não devia acontecer. Eu tenho que parar isto na erosão anterior. Há várias maneiras de fazer isto. Agora, eu posso vir aqui cá fora e dizer, olha, afinal não era N, era N-1. Portanto, é a quarta erosão que ele tem que parar. Acho estranho isso que está a acontecer, por acaso. Ele devia parar, pá. Você consegue imprimir. Ora, mostra lá outra vez o código. É normal ele estar a correr a última tentativa. Então, mas quando ele dá 13.505, isso já é menos de metade de 26.700 e tal? Já é. Pois 13.500 dá 27.000, portanto já é menos de metade. Pois, ainda não é menos de metade, portanto quando dá ali 13.000 ainda não é menos de metade, por isso é que ele vai até 10.000. Pois, mas o problema é que eu queria preservar pelo menos metade. Ou seja, não quero preservar 10.000, quero preservar os 13.000. Ah, já estou a perceber, quero voltar atrás. Queria voltar atrás. Então, pois. Mas pronto. Ok. Isto agora, eu posso fazer cá fora, chego aqui e digo que era a última, antes dessa. Ou então, aqui dentro do ciclo while, posso fazer uma condição que me verifica se já passei ou não metade. Porque eu sei que na última vez ele já poderá ter passado metade. Portanto, if este N brancos for menor, é a chamada condição de segurança, que o total a dividir por 2, ele não vai fazer nada disto. Portanto, se for menor, break. Não sei se break aqui funciona. Funciona, mas então não precisava da condição no while. Normalmente faz-se um while true ou um while 1 em cima. Ah, pois, exato. Também poderia ser. Mas cá. Não, vou continuar. Mesmo assim chegou-me aqui. Então não é o break. Este break não faz break do while. Faz. Faz não. Não fez? Chegou-me agora aqui à quinta. À quinta erosão também. 1, 2, 3, 4, 5. Então, mas é só na quinta que aquilo vale 10.000. Pois. Ele entra aqui quando tem 13.505. 13.505. Entra. E depois isto não é. E continua por aí fora. Ok. Pois é verdade. Não entra aqui. Se você quiser realmente aquela anterior que preservava, portanto a mais pequena que ainda assim seja mais de metade, se você quiser isso, calcula ali um N, você está a calcular um N, depois é só voltar a ir o de N vezes menos 1 e está feito. Pois era isso que eu estava a dizer inicialmente. Exato. Eu queria fazer aqui dentro, mas pronto. Está bem. Podia cá fora, foi o que eu disse inicialmente, que era dizer que só queria ir o DIDA N menos uma vezes. Pronto, eu não acho que seja necessário estar aqui a mostrar estes subplots todos, uma vez que estas imagens que aqui temos já estou a mostrar com o pause do ciclo for. Portanto, estar a pôr os subplots será a mesma coisa e vocês já devem saber. Eu estou a ver que está aqui uma função que acho que nunca falámos, o NNZ. Este NNZ é os non-zero elements. Portanto, se vocês não se assustem com isso, podemos vir aqui e pôr assim, help NNZ. Help NNZ. E o MATLAB diz-nos number of non-zero matrix elements. Portanto, o NNZ vai-nos calcular o número de todos os pixels que não sejam zero. Ou todos os elementos que não sejam zero. Para uma imagem black and white, ou seja, zeros e uns, é a mesma coisa que fazer o sum. Mas para uma imagem que esteja do tipo double, portanto, onde haja valores, por exemplo, 0.3, 0.4, esses valores também vão ser contabilizados no NNZ. Ok? Também vão ser no sum, efetivamente. Mas o sum soma o valor desses pixels todos. O NNZ conta-nos os pixels. São coisas diferentes. Está bem?
Para uma imagem que é binária, 0 e 1 é a mesma coisa. Mas pronto, ficam a saber que existe esta função no MATLAB, não é nada de magia negra que aqui vai acontecer. Ok. Então, podemos passar aqui ao exercício 3. O que é que se passa no exercício 3? Vamos fazer, agora em vez de dilate e o erode, vamos fazer o close e o open. Portanto, já temos aqui também uma ideia do que pode ser o código. Eu vou querer, novamente, penso eu, exatamente, a many coins binarizada a 18%, portanto, vou copiar isto, pôr aqui no exercício 3. E agora vamos fazer, primeiro, a imagem do close. Show close. Muito bem, então, vamos chamar aqui a imagem close, era... como é que quero manter o nome das variáveis? BW com C, Samsung. BW morph close. O nome foi o mesmo. Está bem. Então, closed image. Closed image vai ser o BW morph da imagem black and white, onde eu vou fazer a operação close. E é só isto. Ok. Da mesma maneira que faço a closed, quero fazer open. Portanto, aqui vou-lhe chamar opened image. Ok. Eu estou aqui a ver que nós vamos querer contar o número de pixels brancos como argumento de determinar qual das duas tem mais pontos em comum. Os pontos em comum com a imagem original. Então, para isso, eu quero saber quais são os pixels brancos da imagem original. E podemos pôr dot, novamente, sum da imagem original, que será a imagem black and white, BW. E agora, eu vou querer saber quais são os pixels em comum desta imagem black and white com a minha imagem closed image. Para saber quantos pixels é que ela tem em comum, eu posso simplesmente criar aqui uma variável chamada pixels em comum. E eu digo que estes vão ser os pixels onde a minha black and white será igual a 1 e onde a minha imagem fechada, portanto a closed image, será também igual a 1. Ok. Eu aqui vou obter uma matriz, esta pixels comum, vai ser uma matriz onde os pixels que são comuns vão estar a 1. E os pixels que só têm uma ou estão na outra e não estão em simultâneo vão estar a 0. Portanto, basta eu somar todos os pixels de uns das pixels comuns, portanto, sum de pixels comuns. Isto vai-me dar o número de pixels comuns da imagem original com a imagem fechada. Ok? Portanto, eu aqui criei uma matriz lógica. Esta matriz vai-me só dar os pixels a 1, aqueles que são coincidentes. A 0, todos aqueles que estão ou numa ou noutra ou em nenhuma delas. Ok? Portanto, isto não é nada novo também, penso eu. Agora, podemos fazer aqui um subplot com um título e uma label. Muito bem. Então, vamos fazer aqui subplot. Vamos criar uma linha com 3 colunas. Na primeira posição há de ficar a imagem original. Portanto, vamos pôr aqui em cima a imagem original. Show da black and white. Vamos lhe dar um título, dizer que é a imagem original. Okay. E vamos pôr aqui uma legenda xlabel, uma legenda em x, onde vamos querer imprimir números de variáveis. Portanto, vou ter de usar a função sprintf, onde digo que o número de pixels brancos, até mesmo já aqui o número. O número de pixels brancos será o que eu lhe disse de que era tot. Ok. Muito bem, temos aqui o primeiro subplot. Vou copiar exatamente o mesmo para fazer para a imagem onde eu fiz o close, portanto, na posição número 2. Aqui já vai ser a imagem closed image. Aqui será a imagem closed image. Aqui eu apliquei o close e aqui vamos ter D, que vão ser os com C de closed. Ok. Vou fazer tudo exatamente igual para a imagem também, onde apliquei a operação open. Portanto, tenho aqui open, aqui já quero a open image, pixels em comum pode ficar a mesma coisa. Aqui vou-lhe chamar com O, de ser open. Portanto, aqui vai ficar com O,
aqui será a operação Open. Esta não é a Closed Image, mas sim a Open Image. Isto fica na posição 3. Ok, vamos cá ver. Tenho de indicar acima comentário sítio 2, comentar o 3. Muito bem. Portanto, de 26.666, 26.481. Ok, bate certo com o que era esperado. Portanto, aqui podemos ver a imagem original, a imagem com a operação close e a imagem com a operação open. Estas duas operações, neste tipo de imagem original, eu acho que não dá para perceber muito bem o que é que elas podem vir a fazer, mas se nós aplicarmos os filtros que aprendemos na última aula, os filtros de detecção de objetos, o CANI, o PRIWIT, o LOG, nós estudámos vários na última aula, nós vimos que alguns objetos não ficavam completamente fechados, tinham pontas desconectas. Por exemplo, a operação close vai-nos conectar essas pontas. Portanto, ele sente que há objetos que estão muito próximos uns dos outros e vai-nos interligar. Aliás, eu estou aqui a reparar que algumas moedas estão coladas. Se vocês virem, exatamente, o professor está ali a pôr as rodinhas. Algumas moedas ficaram coladas de tão próximas que estão. Porque esta função do close vai-nos detectar os objetos e ele pensa que é o mesmo objeto que por acaso ficou ali roto, ficou ali com um buraco no meio. Portanto, isto é muito útil quando estamos a fazer detecção de arestas e a detecção, não encontramos nenhum filtro que seja perfeito. Estas funções podem-nos aperfeiçoar o que já foi um primeiro filtro que aplicámos. Está bem? Portanto, Eu estava a dizer que ao fim e ao cabo o close fecha esta abertura aqui preta é fechada se fizermos um fechamento, um close ao fim e ao cabo. Enquanto que se fizermos uma abertura, ela é aberta, portanto não fica, digamos, não é fechada. Por exemplo, há aqui uma que tem uma ligação pequena, não sei se há aqui alguma, mas acho que deve haver, que tem uma ligação que também é perdida quando se faz o open. Portanto, o close está a fechar ao fim e ao cabo aquela ligação preta. Afonso, pode mostrar o seu código? Eu tinha lá um comentário. Posso. Já sabe que eu não consigo olhar para o código sem começar a desatinar. É só que quando você está a dizer, por exemplo, imagine que há uma metriz se você sabe que o A é lógico e o B também, não é preciso dizer A igual a 1 e B igual a 1. Porquê? Porque se o A e o B são lógicos, quando eu escrevo só A, já estou a ver onde é que A é 1. Ou seja, basta-me pôr A e B. Exatamente. Você não precisava de pôr ali aquilo, é só mesmo para confundir a malta, não é? Para ver se eles acordam. Assim fica mais explícito. Sim, também é verdade. Está aqui escrito que BW é do tipo lógico e a minha Opened Image e a Closed Image também são do tipo lógico. Portanto, eu aqui não precisava ter isto a ser igual a 1. Isto funcionaria também se eu tivesse só assim, como a professora acabou de dizer. É verdade. Porque são do tipo lógico. Reparem que se fosse em double, isto já não funcionava. Mas assim funciona, de facto. Até podemos ver. Se não, exatamente, está tudo a funcionar. Pronto, e é isto. Se alguém tiver alguma pergunta, que vá dizendo. Hoje está menos gente e ainda estão em choque por causa do texto. Por isso... Estão assim um bocado... Mas isto aqui, tudo isto que eu estou a fazer, pelo menos, não exige nenhum conhecimento de programação, porque só estamos a ver e a estudar e a ver em imagens as diferentes operações morfológicas. Portanto, dilate, erode, close e open, não é nada extraordinário, é só para vocês ficarem a conhecer. Ok. Agora, basicamente existe um elemento estruturante, o chamado SE, de Structured Element, que o MATLAB usa para fazer estas operações morfológicas. Ele, por definição, usa sempre uma matriz 3x3 de uns. É o que me está aqui a dizer. O MATLAB usa sempre ones 3x3. Pronto, é uma matriz de 9 elementos, toda composta por uns. No entanto, nós podemos escolher o nosso elemento estruturante. Eu acho que a melhor maneira de percebermos o que é este elemento estruturante é fazendo este exercício. Nós podemos escolher o elemento estruturante se usarmos este tipo de operações. Por exemplo, o imErode, o imDilate, em vez de estar a ir buscar sempre o BW-morph e depois discriminarmos qual é a operação que vamos fazer, podemos logo evocar uma destas funções que o MATLAB também já tem, onde podemos nós escolher qual é o elemento estruturante. Ok? Vamos ver neste exercício 4, que é a melhor maneira de percebermos. Então, exercício 4. Vamos definir uma imagem A preta 300 por 300. Portanto, A será igual, preto são os zeros. Portanto, eu vou pôr aqui zeros 300 por 300. E mexeu A, que eu quero ver...
está a acontecer. Portanto, cá acima tenho que aumentar o 3, já estamos no 4. Volto lá abaixo. Muito bem. Tenho aqui a minha imagem A, que é 300 por 300. E agora, à imagem A, eu vou querer criar uma malha de pixels brancos de 20 em 20. Portanto, eles estão espaçados de 20 em 20. E quero começar no ponto 10. No ponto 10, 10. Ora, para eu pôr aqui um pixel branco de 20 em 20, começando no 10, eu vou fazer aqui 2 ciclos foros, um a ir às linhas e outro a ir às colunas. Portanto, eu quero que ele comece no pixel 10 e depois que me vá de 20 em 20 até chegar ao final, que eu sei que é 300. Posso fazer o mesmo para as colunas. Colunas, coluna. Começa no pixel 10, vai de 20 em 20 e vai até ao final, que é 300. E a essa linha e a essa coluna, eu quero que esse pixel me passe a ser branco. Portanto, ter valor 1. Ok. Vamos lá ver se isto funcionou ou se isto ficou deslocado. E mexeu A. Bem. Ok, parece-me estar perfeito. Boa. Pronto, então, temos aqui uma malha de pixels brancos. Começar no pixel 10, 10. Portanto, este pixel aqui do canto superior esquerdo deve ser o pixel 10, 10, de coordenadas 10, 10. E depois tem sempre espaçamento de 20 em 20. Isto que eu aqui fiz é um linspace. Space. É a mesma coisa de fazer um linspace. Space. Ok. Então, isto é só para criar a nossa imagem. Agora, vamos dilatar, e está aqui o ImDilate, esta imagem A, perante um novo elemento estruturante, que vamos chamar de SE1. Este elemento estruturante vai ser onde os traços brancos têm 10 pixels de comprimento. Portanto, eu quero fazer um traço horizontal, portanto, da altura 1, mas de comprimento 10. Então, eu quero que o meu elemento estruturante seja este traço de comprimento 10 e a altura 1. Para isso, eu venho aqui e vou aqui definir. SE1, que é o meu novo elemento estruturante, vai ser uma linha de uns. Portanto, ones, em vez de ser o 3x3, que é o normal do MATLAB, eu quero dizer que ele tem uma linha, mas tem 10 colunas. E agora vou criar uma imagem B. Eu vou fazer o ImDilate da imagem A, segundo o meu elemento estruturante que eu acabei de criar. E vamos ver esta B. Ok, está a funcionar. Vamos ver as duas lado a lado, para mostrar como está ali no PowerPoint. Portanto, para ver lado a lado, fazemos o plot. Uma linha, duas colunas, posição 1, vamos pôr a imagem A, que é a original. E depois, na segunda posição, vamos pôr a imagem B. Ok, nós podemos ver aqui que eu fiz o dilate, portanto, que é uma operação morfológica, não com o elemento standardizado MATLAB, que é uma matriz 3x3, mas sim com um elemento estruturante que eu próprio defini. E disse que era uma barra com um pixel de altura e 10 de comprimento. Portanto, uma linha, 10 colunas de uns. E foi isso que ele fez. Ele pegou-me em cada um dos meus pontos brancos e dilatou segundo o elemento estruturante que eu próprio defini. Ok? Portanto, aqui dá para perceber facilmente o que é este elemento estruturante. Pronto, alguma pergunta? Acho que aqui começa a vir a parte interessante da coisa. Aqui já começamos a ter poder sobre aquilo que queremos fazer ou não, sobre aquilo que nos pode ser útil ou não. E isto aqui dá jeito de perceber. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa a dizer, pode dizer. Isto dá para brincar agora à vontade. Eu até posso tentar fazer aqui. Vou pôr o elemento normal do MATLAB, o 3x3. Reparem, cada pixel, em vez de ser só um pixel, aposto que passou a ser uma matriz 3x3. Portanto, aposto que cada ponto destes brancos que estamos a ver é uma matriz com 9 elementos, 3x3. Porque ele segue o elemento estruturante para a dilatar. Podemos fazer ao contrário, pôr 10 linhas e uma só coluna, e eu estou já a imaginar que ele vai ficar, ora lá está, barras verticais em vez de serem barras horizontais. Ok? Portanto, nós com o elemento estruturante conseguimos logo definir o que nós queremos. Se por acaso eu tiver uma imagem, por exemplo, pingos da chuva, eu sei que os pingos da chuva maioritariamente estarão na vertical, se a imagem estiver assim orientada. Então, se eu não quiser apegar pixels acima e abaixo, mas sim lado a lado, dá-me jeito de fazer um elemento estruturante que seja horizontal e não vertical. Por exemplo, não sei se isto é muito aplicável, mas basicamente nós temos o poder de, através da imagem que estamos a tratar, perceber o que é que nos dá mais jeito de dilatar ou de erudir, também é a mesma coisa. Ok? Pronto. Vou deixar como está.
E nesse caso é sempre a partir do, como é que é dizer? O elemento estrutural posiciona-se no seu ponto médio? Pois, boa pergunta. O elemento ele vai pixel a pixel, não é no ponto médio. Se tu tiveres um objeto com mais do que um pixel, por exemplo, aquelas moedas que vimos há bocado, ele faz isso para todos os pixels. Só que os pixels que estão rodeados de pixels brancos, nós não sentimos diferença. Nós vamos sentir diferença naqueles pixels que estão a fazer de fronteira. Mas Afonso, eu não sei, eu acho que percebi uma coisa diferente do que o João perguntou. Deixa-me responder-lhe, segundo o que eu percebi, que o João perguntou, não sei se era exatamente isso. Eu até posso ser mais explícito. Porque Mas eu percebi, você está a perguntar se o ponto onde, digamos, onde nós aplicamos o filtro, por exemplo, eu tenho que pegar nisto e aplicar no primeiro pixel, no segundo, no terceiro, e a certa altura eu vou aplicar num sítio onde está um, portanto vou aplicar a dilatação neste caso. E neste caso, então, o que eu faria era colocar 4 uns à esquerda e 4 uns à direita daquele ali. E a sua pergunta é se tem sempre que ser no ponto central ou não. E a resposta é, em MATLAB sim. Se você quiser, artificialmente pode arranjar a maneira de enganar o MATLAB. Ou seja, se você quisesse que fosse este o ponto central, então o que tem que fazer é colocar zeros, né? um outro tanto, tudo de zeros para ali, para aquele lado, de forma a que aquele, digamos, o que está à esquerda dos vermelhos seja o central. E quando aquele é o central, depois ele já faz, quer dizer, mas tem que fazer o tal, tem que preencher com zeros à esquerda ou à direita, de forma a que aquele que você quer esteja realmente no centro. Sim, porque aqui na imagem nota-se que é central, porque nas margens da imagem da direita, a margem da esquerda está igual à da direita. Sim. Por isso. Ok, obrigado. Ok, boa. Pronto, se não houver mais nada, vamos passar para o exercício 5. É semelhante ao exercício 4, mas agora, em vez de eu estar a escrever à mão o meu elemento estrutural, o meu elemento estruturante, o SE, vamos usar a função strel. Esta função strel permite-nos fazer elementos estruturantes complexos, não são complexos, mas não precisamos estar ali a escrever nós a matriz caso queiramos coisas mais especiais. Por exemplo, vamos aqui ver help strel. Help strel tem para aqui uma catrafada de texto, mas eu estou a ver que existem vários tipos de fazer elementos estruturantes. Olha, ele tem strel. Create Morphological Structuring Element. Pronto, isto serve para isto. Temos um arbitrário, temos um diamond, um disk, uma linha, um octágono, um retângulo, um quadrado. Portanto, temos aqui uma catrafada, esfera e vai por aí adiante. Temos aqui uma catrafada de diferentes elementos estruturantes e podemos facilmente escolher um só escrevendo o nome dele. Eu penso que vi que era para usar o diamond. Está aqui, diamond. Vamos usar o diamond com dimensão de 8. Portanto, primeiro vamos criar uma imagem 300 por 300. Novamente, vou buscar aqui a minha imagem 300 por 300. Por aqui no C5. Imagem 300 por 300. Ok? Agora vamos criar pixels brancos em 0.05%, que é de modo random. Portanto, está aqui o rand 300 maior que isto. Eu vou já buscar esta função do random e dizer que a imagem A nestes pixels concretos vai ser igual a 1. Deixa-me ver se isto está a funcionar ou não. Portanto, rand, tal. Em princípio estará. Tenho de ir lá acima dizer que é o exercício 5. Já estamos no exercício 5. F5. Ok. Estão a ver? Eu consigo ver aqui alguns pixels brancos, que deve ser em 0.005% dos pixels totais da imagem. Portanto, fui buscar só o rand que já nos estavam a propor. Já agora, Afonso, deixa-me fazer mais um comentário de código. Alguém tem algum comentário sobre estas duas linhas do Afonso? Porque é assim, você tem uma imagem A que é toda de 0. Vamos fazer 3 por 3 para ser fácil. E depois, este rand, não sei o que mais, é uma imagem que na verdade é uma máscara em que só alguns é que são uns. Tudo bem. E você está a dizer então, o A, nos sítios onde a máscara está a 1, é para pôr lá um 1. Portanto, você está a copiar para ali um 1, está a copiar para ali um 1 e está a copiar para ali um outro 1. Ok? Só para dizer que você podia ter usado logo a máscara desde a partida. Ou seja, se você fizer A igual a rand 300 maior que 0.095, fica com o M e não o A, mas como o M é igual ao A, também dá. Também podia ser.
Estou a criar peso computacional desnecessariamente. Pois, de certa forma. Há uma diferença subtil. É que o seu A é do tipo double, apesar de ter zeros e uns apenas, Ok. enquanto que o seu M seria do tipo logical. Mas eu acho que é melhor fazer aí o M, sim. Se fosse assim, Pois, é a mesma coisa. sim, há diferença no tipo. Agora é do tipo lógico. Mas para o que estamos a fazer funciona, não é mesmo? Pois, exato. Aliás, mais ainda, como estamos a usar a morfologia opera sobretudo em imagens do tipo logical. Portanto, até é formalmente mais adequado que seja uma imagem do tipo logical. Porque vamos operar, vamos fazer uma operação morfológica em cima dela. Ok. Boa. Pronto, então, temos a nossa imagem com os pixels brancos criados. E agora vou criar o elemento estruturante usando a Strel. Portanto, é a mesma coisa que eu chegar aqui. Até já posso copiar estes dois. Tal e qual como eu fiz para o exercício anterior. Só que em vez do meu elemento estruturante vir dos ones, eu quero que ele venha da função Strel. Da função Strel vou puxar o diamante. Portanto, diamond. Também era 8. Também 8. Assim. Ok, se tudo correr bem, é isto. Portanto, deixa cá ver. Imagem B. Maravilha. Temos aqui os diamantes todos. E isto, como é aleatório, cada vez que eu corro, os diamantes devem aparecer em sítios diferentes. Pois, cá está. Deu para ver. Os diamantes estão sempre em sítios diferentes. Pronto. Este exercício é semelhante ao anterior, mas apresenta-nos, no fundo, a novidade está aqui na função Strel, que nos permite ter estes elementos mais complexos. Em vez de estarmos a fazer sempre uma matriz de uma linha ou uma coluna, podemos usar. E pronto. Acho que estes dois exercícios, o 4 e o 5, aproximam-se mais daquilo que poderá vir a ser útil para nós no processamento de imagem do que propriamente estar a usar sempre o BW Morph. Ok? Se bem que todas as operações que aparecem no BW Morph, o MATLAB tem sempre funções próprias. Vocês facilmente procurem por qualquer uma destas. Ele até sugere. Uma coisa fixe do help do MATLAB é que ele depois sugere mais. Por exemplo, se eu chegar aqui, help im dilate, ele depois me explicar tudo o que é, ainda vem aqui e diz, olha, vê o que é o im erode, vê o que é o im open, o im close, olha o Strel, o BW Itomice, portanto o próprio MATLAB sabe, para quem anda à procura do im dilate, aposto que também vai dar jeito de saber o que é a função Strel. Afonso, e já que estás a falar nisso, eu não sei se já falaram ou não, mas a documentação mesmo tem mais informação, pode conter mesmo exemplos do código e exemplos de imagens, por isso os alunos podem querer consultar até mais do que o help direto da função. Certo. Na net, no MathWorks, vocês têm realmente, a documentação está muito mais completa. E acho que dá para, se eu clicar aqui, depois, eu acho que ele vai lá ter. Ok, isto são as páginas que também estão. Está na net, se vocês procurarem. E aqui costuma estar mais extenso, ter vários exemplos. Como o professor estava a dizer, há aqui vários exemplos de várias funções. Olha, eu estou aqui a ver vários. Dilate. Podemos ver aqui texto original e o texto dilatado. Portanto, realmente aqui até temos exemplos de imagens. Dá para perceber muito bem se formos mesmo à documentação. Portanto, isto até é melhor que os PowerPoints das aulas, pá. Vocês... Obrigadinha, pá, obrigadinha. A experimentar. Pronto. E é isto. Os 5 primeiros exercícios feitos. Agora, professor, assumo outra vez. Está bem. Não, para isso tem que fazer aí uma joga qualquer para... Posso fazer agora, vai demorar. Exato. Está bem. Obrigado, Afonso. Então, deixa-me tentar partilhar aqui. Ok. Então, vamos passar ao exercício 6. O exercício 6, na verdade, é o mesmo que nós já fizemos para passar a bola ao Afonso. A diferença é que tínhamos uma imagem diferente. Portanto, a ideia era carregar uma imagem chamada PCB e binarizá-la. Posso-vos mostrar. IMShow IA. Pronto, temos aqui. Depois, nós vamos usar uma esqueletização. Portanto, vamos fazer o esqueleto desta imagem. Um esqueleto não é mais do que uma erosão consecutiva, portanto vocês erodem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e vão erodindo sem parar até chegar a uma de 3 condições. E podem ver quais são elas no slide das teóricas. Na verdade não posso erodir pontos isolados, nem quebrar a ligação entre uma linha,
nem quebrar o comprimento da linha. São as condições C1, C2 e C3. E, portanto, uma esqueletização faz-se com BW Morph Scale, está aqui, olha, posso ir buscar aqui este. Portanto, se eu for aqui buscar uma esqueletização infinita da imagem A, o resultado é qualquer coisa deste género. Para lá que estou a mostrar ainda o A, não estou a mostrar o B. Ok? Pronto, e agora a ideia é voltar a usar o mecanismo do BW Itmiss para encontrar padrões especiais, e esses padrões não são mais do que estes T's que estão aqui, ok? Portanto, a ideia é, nós, através do BW Itmiss, conseguimos encontrar estes padrões aqui, ok? Obviamente que a dificuldade é que estes padrões não estão só nesta direção, podem também estar, por exemplo, nesta. Mas isso não é mais do que experimentar para, digamos, as quatro versões rodadas do padrão. Então, como é que se pode fazer isso? Primeiro vou definir outra vez o meu hit e o meu miss. O hit será, então, se eu quero ter um entroncamento, vou, por exemplo, fazer o T primeiro virado para baixo. Ok? Portanto, aqui já temos um entroncamento deste género. E agora a ideia, e o miss eu depois calculo, on the fly. E agora a ideia, eu posso calcular, então, posso dizer assim, o meu miss não é mais do que o contrário do hit. E agora vou fazer um BW It Miss da imagem B, que é a tal do esqueleto, com o it e com o miss, ok? Se eu fizer isto é a minha máscara, eu posso fazer aqui um IM show da máscara e eu devo, em princípio, encontrar alguns dos padrões. Na verdade, que eu esteja a ver, só tenho aqui onde está o meu rato um a branco, mas eu posso fazer, tal como fiz há bocado, o YS, XS igual a find da minha máscara M, e depois de mostrar a minha imagem B e fazer um hold on, eu faço outra vez os plots, ok? Portanto, posso fazer aqui um plot de XS, YS, quadrados vermelhos outra vez. Pronto, estão a ver ali em cima, eu tenho já, eu vou pôr isto maior, senão nunca mais atinamos, marker size, 20, que é para ser grande. Estou neste momento a apanhar duas situações. As outras não apanho porque não são aquilo que estamos à procura. Por exemplo, vamos procurar aqui este. Este aqui, nenhum deles é. Deixa eu ver aqui. Tem aqui outro. Estão a ver? Porquê é que eu não estou a apanhar este entroncamento? Porque ele não está virado para baixo, está virado para um lado, neste caso para a esquerda. Portanto, a solução é experimentar não só com este hit e com este miss, mas com as suas 4 versões rodadas. Então, se são 4 versões rodadas, eu vou criar aqui um for i igual a 1 até 4. E vou há de ser para aí aqui. E vou fazer o seguinte: rodar n vezes este H. Portanto, o meu hit da iteração i não é mais do que, acho que há uma função chamada rot90, que roda uma imagem 90 graus n vezes. Onde é que isso está? Rot90. Está aqui, k vezes. Portanto, eu vou rodar isto 90 primeiro 0 vezes, que é para ficar como está, ou se quiserem uma vez, e ele não começa com o virado para baixo, começa com o virado para a direita, depois 2 vezes, depois 3, depois 4. Portanto, eu posso fazer aqui o rot90 do meu hit e faço isto i vezes. Então já tenho o meu H de i, portanto o meu hit da iteração i, vou ficar com o meu miss da iteração i, e aqui tenho a minha máscara, eu vou chamar MACC porque vai ser acumulada. Então aqui tenho o meu miss da iteração i, o meu H da iteração i, e aqui tenho a minha imagem de entrada. Então, se vocês virem neste momento, alguma coisa corra mal, então ele não sabe o que é o M porque eu lhe chamei MACC. E agora o que é que correu mais mal? Falta o M ali, professor, no BW8. Isso. Boa, obrigado. Pronto, neste momento já consegui encontrar. Reparem que eu chamei-lhe MACC, mas foi um mau exemplo, porque eu não estou a acumular nada. Eu estou a calcular
as detecções para cada versão rodada do hit and miss, o HI e o MI, e a desenhá-las, por exemplo. Portanto, eu não estou a acumular nada numa variável, o ideal era chamar isto M em vez de MSC. E neste momento já temos então todas as detecções. Não temos detecções, por exemplo, aqui, porque isto não é um T, nem nos outros sítios que falha, mas já temos todos os T's orientados nas 4 direções que podiam acontecer, ok? Dúvidas quanto a isto? Nenhuma? Ok. Então, passamos para o exercício número 7. O exercício número 7 é para fazer exatamente a mesma coisa, mas com uma nova imagem, que é pcb.png. Então, eu vou carregar aqui. Bom, isto é o exercício 7, eu posso copiar para baixo. E vou partir daqui, vou só lá em cima dizer que quero correr o 7. Ok, cá está ele. Então, isto era exatamente o que tínhamos. E se corrermos dá exatamente o que tínhamos, mas agora vamos usar a imagem pcb.png. E, portanto, neste momento, quando nós fizermos o esqueleto, já temos aqui os furos da imagem original, ao fim e ao cabo, dar bronca, porque o esqueleto fica torto. Ou seja, o que temos aqui de fazer é de remover estes furos que aqui estão, antes de passarmos à fase da esqueletização e depois do hit and miss. Portanto, antes disto tudo, nós temos que fazer aqui um pré-processamento para remover os furos, ok? E depois fazemos tudo igual. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Reparem que o exercício 7 reduziu-se ao fim e ao cabo a fazer o tal pré-processamento, porque depois é exatamente igual ao exercício 6. Okay? Recapitulando, eu só preciso é de remover daqui os furos e depois é só fazer tudo igual. Como é que eu removo estes furos? Para isso, se vocês viram a parte da teoria, viram que há um segundo tipo de erosão condicionada, condicionada e repetitiva, que não é o esqueleto usa as tais 3 condições que eu vos falei, que é a do comprimento de linha não poder ser afetado, a da ligação de uma linha não poder ser interrompida e de um ponto isolado não poder ser apagado. Isto é para o esqueleto. Mas nós podemos usar uma outra forma de fazer as coisas, que é usar apenas as 2 primeiras condições e não as 3. Isso chama-se o shrink, que ali está. E a grande particularidade deste shrink é que depois de nós fazermos esta erosão repetitiva, respeitando apenas estas 2 condições, no final, os objetos que têm buracos no seu interior ficam representados por anéis, enquanto que os objetos que são sólidos ficam representados por um ponto. Deixem-me dar-vos um exemplo aqui deste lado mais fácil de perceber do que o do PCB. Se eu tiver aqui uma bola, isto no final vai-me dar um ponto apenas, azul. Portanto, se eu fizer o shrink desta bola, eu tenho só ali um ponto sensivelmente no centro da bola. Se eu fizer o shrink do donut, eu vou ficar com um anel sensivelmente no centro do corpo do donut. Okay? E isto é muito importante, porquê? Porque como os objetos sólidos acabam por, depois de feito o shrink, resultar num ponto apenas, esse ponto é isolado. E como nós já sabemos detectar pontos isolados, conseguimos facilmente separar objetos sólidos, que é assim que se chamam os objetos que não têm furos no seu interior, de objetos não sólidos. Okay? Portanto, isto é um mecanismo que usamos imensas vezes para separar objetos sólidos de não sólidos. Então, como é que se faz? Portanto, voltando aqui, este tal pré-processamento, primeiro nós podemos fazer então o tal BW-morph, desta vez usando um shrink, ok? E no final podemos olhar para esta imagem e ver. Ora, se vocês repararem, nós aqui temos então a parte do esqueleto, que é um anel. Portanto, reparem que o PCB não é mais do que um grande objeto, porque ele está todo ligado, as pistas. É um grande objeto que, na verdade, tem montes de furos dentro. Portanto, na verdade, isto não vai ser um anel, vai ser um anel que percorre todas estas pistas, ok? E depois nós temos então este grande objeto, que é um objeto não sólido, e depois temos imensos objetos sólidos, que são os furos, esta parte branca aqui. Okay? E, portanto, neste momento, esses furos já estão aqui representados como pontos. E eu agora posso detectar esses furos fazendo uma detecção
de pontos isolados. Vocês já sabem como é que se faz. Define um filtro de, vamos usar o habitual, 1, menos 8, 1, 1. Ok? Portanto, agora o resultado da aplicação do meu filtro F à imagem B será... portanto, eu posso já ir buscar a máscara dos isolados será o sítio em que este filtro dá menos 8, ok? Porque eu quero um ponto branco isolado. E, portanto, ali no meu MISO eu já tenho, eu posso mostrar esta imagem, mas eu já tenho apenas os pontos isolados. Ok? Cá estão eles. Com isso conseguimos separar o tal anel e, portanto, já só temos os pontos que nos interessam. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Podemos, por exemplo, fazer uma dilatação, por exemplo. Imaginem que eu agora pego nestes pontos e lembram-se que o Afonso tinha um conjunto de pontos e fazia uns diamantes ali à volta destes pontos? Portanto, em vez de fazer um diamante, posso fazer um círculo com o tamanho que calcular como adequado e este círculo vai-me dar uma imagem com isto tudo a cheio que eu depois posso subtrair à imagem original. Ora vejam, se eu tenho esta imagem, eu posso fazer um dilate. Primeiro vou ter que criar um elemento estruturante, que é do tipo disco. O tamanho não faço ideia, vamos experimentar com 6. E agora é só fazer o mDilate da imagem MISO com este elemento estruturante. Ok? E isto vai-me dar uma imagem que eu vou chamar C. Podemos olhar para a C, a ver se isto funciona. C. Ok? Estão a ver aqui a C? Portanto, reparem que eu vou mostrar aqui a imagem original. Figure. Mais fácil assim. Não era aquela que eu queria, era a original, portanto aqui vou mostrar o A. Ora, reparem. Então, eu tenho aqui a minha imagem original e depois tenho aqui a imagem que não é mais do que, depois de detectados os pontos isolados que eu sabia que eram dos objetos sólidos, portanto apenas destes círculos aqui, eu criei uns discos de um tamanho que eu achei que era suficiente, mas digamos, este tamanho é feito de forma cega. O que eu espero é que este tamanho seja suficiente para quando eu subtrair esta imagem que eu vou chamar A e esta imagem que eu estou a chamar C, quando eu fizer A menos C, quando eu fizer esta subtração, digamos que isto seja do tamanho suficiente para me apagar aquilo. E depois eu recupero a minha imagem, que é a imagem do PCB sem os furos. E a partir daí estou no início do exercício 6. Portanto, vamos tentar. Reparem que a subtração que eu pus ali A menos C é uma subtração aritmética. Já sabem que eu sempre que possível prefiro, já que estas imagens são do tipo lógico, prefiro manter, digamos, operações booleanas, lógicas também. E, portanto, eu posso ir buscar a minha imagem resultante, eu vou-lhe chamar D, não é mais do que, eu podia fazer A menos C, mas, mais uma vez, eu não gosto disto, eu prefiro fazer o equivalente lógico, que é igual a, acho que é o XOR, de A, C, é o exclusivo. Ok? Vamos ver então aqui o D e ver se a coisa funcionou. Ok? Reparem o que é que aconteceu. Então, recordando, eu tenho a imagem original em cima, em baixo a minha imagem dos furos criados de forma cega, porque o meu disco tinha tamanho 6, eu não sabia se o 6 era bom, e já estão a ver ali à direita, no resultado, que o tamanho 6 não era suficiente, ok? Portanto, o tamanho devia ser um bocadinho mais que 6, porque eu não estou a conseguir sacar fora, digamos, todo o corpo dos furos. Vamos experimentar aqui com o 8, a ver se a coisa funciona. Ora, o 8 também não foi suficiente. Tinha que ser ainda mais qualquer coisa, digo eu. Não sei se isto é XOR. Acho que se calhar não é XOR. Pois, eu acho que estou a fazer isto mal. Isto não é com o XOR, isto é outra coisa. Isto é um... Deixa-me ver... Professor, acho que tem é de diminuir o tamanho em vez de aumentar. Tinha de ser 5, por exemplo. Não, mas eu não tenho que acertar no tamanho. Estes têm que poder ser maiores, digamos ok. assim, ok? Isso então não dá para fazer com a máscara? Passar os pontos a preto? Sim, olha, boa. Se calhar é melhor. Boa, Rui. Melhor ainda. Então, eu vou fazer o D igual a A. E agora, o meu D dos sítios que eu encontrei em C ficam 0. Portanto, pinto de preto os que estão identificados como
Ok, agora sim. Boa, Rui. Melhor assim. Portanto, com isto eu já consegui chegar, digamos, ao ponto de partida do exercício 6 e a partir daqui era exatamente igual. Já tenho a minha imagem sem os furos. Mas o mecanismo é que é importante vocês perceberem o tal mecanismo de primeiro passar um shrink, depois detectar os pontos isolados, e os pontos isolados, ao fim e ao cabo, dão-nos o centro, mais ou menos, dos objetos que são sólidos. Uma das coisas que não funcionou aqui muito bem é o tamanho destes discos que eu criei por dilatação. Ok? Quando eu crio estes discos por dilatação, isto pode correr bem, pode não correr. Por exemplo, se eu pusesse isso muito grande, eu podia pôr este disco tão grande, que ele ia apagar um bocadinho desta pista. Ok? Imaginem que eu ponho aqui 20 em vez de 10. Estão a ver ele a apagar as pistas já? Portanto, desta vez o disco já era grande demais. O ponto aqui é que, tudo bem, neste caso há um exemplo que me permite encontrar um tamanho adequado para o disco, mas, digamos, este valor que eu estou a pôr ali, este 20 ou este 10, está a ser colocado de forma cega, o que não é muito interessante. Cega porque não tem a ver com a imagem que estamos a ver, ou melhor, é uma análise manual, não é automática, não faz parte do programa. E é uma solução que faz muito mais sentido fazer. E essa solução tem a ver com um outro mecanismo, que é o segundo mais importante que vamos falar hoje, que é o IM Reconstruct. IM Reconstruct. Então, o IM Reconstruct, o que é que faz? Ele faz, digamos, a reconstrução de um objeto a partir do que eles chamam ponto de cimento, um ou vários. A forma como eu vejo isto é a seguinte. Imaginem que tem aqui, pode ser uma mesa com pratos, ok? Eu agora ando com a cena das mesas porque a minha miúda agora já quer começar a brincar com pratos. Vamos dizer que vocês têm aqui uma caneca, aqui um prato e não sei quantos. E então, suponham que têm esta mesa e começam a despejar tinta branca, por exemplo, em algum ponto, a que eu vou chamar semente ou alvo. Portanto, eu vou pegar aqui num ponto qualquer e vou começar a despejar tinta branca em cima deste ponto. Portanto, a tinta vai começar a escorrer para todo lado. Vamos dizer que a mesa tinha bordas, portanto, na verdade a mesa era assim um bocado esquisita porque tinha umas bordas, é tipo uma mesa de bilhar. E, portanto, a tinta branca vai começar a espalhar-se até encontrar as fronteiras da mesa ou os objetos que estão em cima da mesa, ok? Portanto, isto é o que se chama uma operação de propagação com limites. Esses limites são os limites do objeto, ok? Eu dou o exemplo da mesa, posso dar N exemplos onde isto talvez faça sentido. Um exemplo que eu também costumo dar, eu não sei se já vos mostrei isto, mas eu acho que tinha aqui... Epá, nunca sei onde é que estão as minhas coisas, YouTube... E aqui... Deixa eu ver se eu tenho aqui... os meus vídeos. Não sei se tem aqui. Onde é que isso está? É sempre a mesma coisa. Deixa eu ver se eu encontro aqui o vídeo no instante. Porque nós usamos durante muito tempo, quando trabalhamos em condução autónoma, uma ferramenta que fazia exatamente isto. É esta que eu vos queria mostrar. Eu acho que já vos mostrei este vídeo. Não sei se foi nesta turma, se foi noutra cadeira qualquer. Basicamente, esta mancha verde que vocês estão a ver aqui está a ser calculada por um mecanismo muito semelhante, na verdade é o mesmo, só tem um nome diferente em OpenCV, ao IM Reconstruct, ok? Portanto, o que ele está a fazer é, nesta imagem aqui, ele está a certa altura, começar a partir de um qualquer ponto de semente, a encher, digamos, uma zona qualquer, até encontrar as linhas da estrada. E no final, ele vai ter esta zona toda, que é uma máscara da zona que nós achamos que é navegável, portanto, uma máscara da estrada. Isto está a ver Pedro, não sei se Pedro está aí, o Pedro é que está a fazer deep learning, mas dá para fazer detecção de estrada com coisas tão simples quanto esta. Portanto, um exemplo concreto de como é que se pode usar... onde é que está isso? Está aqui. Como é que se pode usar esta reconstrução para coisas concretas? Então, estava eu a dizer que esta lógica da reconstrução podia ser aplicada aqui. Reparem, eu depois de... Portanto, vamos dizer que eu tenho aqui a minha imagem, tenho aqui uma pista, não interessa as pistas, e depois tenho aqui um furo. Vamos dizer que só tem um furo, não interessa aqui. Ora, eu encontro aquele ponto no primeiro passo, porque faço o tal shrink. Depois de fazer o shrink já pode ser o meu ponto de semente. Portanto, eu já tenho ali um ponto de semente a partir de onde posso começar
deitar tinta. E se eu usar a imagem original, aquela que tem aqui estas coisas a delimitarem a minha propagação, eu vou começar a propagar a partir dali e vou parar de propagar onde encontrar o furo. Portanto, no final, eu vou ter apenas uma imagem com a parte azul, quer dizer, apenas uma imagem com os furos completamente reconstruídos. Por isso é que esta função se chama reconstruct, porque supostamente reconstrói, a partir de uma semente que esteja dentro de um objeto, a forma do objeto. Ok? Então, como é que se faz isto em termos de MATLAB? Da seguinte forma, portanto, eu vou substituir esta forma cega de abrir os de dilatar, portanto, isto é, digamos, uma forma cega dilatando a imagem, e eu vou substituir isto por uma outra forma não cega, usando o IM Reconstruct. Então, neste caso, eu tenho que ver como é que se usa a função IM Reconstruct. Portanto, cá está, nós precisamos de um marcador e de uma máscara. O marcador é a tal semente que eu vos falei, a máscara é uma imagem lógica que nos dá os limites. Se estivéssemos a pensar no exemplo da mesa, seria, digamos, uma imagem que me diz onde é que estão os pratos, onde é que estão as canecas e por aí fora. Então, neste caso, o meu C será igual ao IM Reconstruct. Do marcador é, então, os sítios onde eu quero começar a deitar tinta branca, neste caso seria os meus pontos isolados. E a minha imagem que faz a delimitação da propagação é a minha imagem original, que aqui se chama A. Ok? Portanto, eu vou fazer aqui, eu vou chamar este C2 e este C1. Vou só pôr aqui um título. Ok? Portanto, o C2 é aquele que é feito de forma não cega e o C1 é aquele que é feito de forma cega. Ora, reparem. Então, este não interessa para já. Temos aqui então o C2 e aqui o C1. Reparem, o C1, como eu ainda mantive aquele 20 ali, estou a falar deste 20 aqui, não sei se vocês estão a vê-lo. Como eu ainda mantive aquele 20, que é o tal parâmetro que é dado de forma cega, digamos, os discos ainda estão demasiado grandes para o que deviam ser. No entanto, o C2 não usa qualquer tipo de parâmetro, eu não tenho que lá pôr um 20, nem um 8, nem nada, e consegue recuperar de forma perfeita, digamos, a forma de cada um dos objetos que estavam ali. Portanto, eu aqui tenho exatamente os pixels a branco que estão a branco nos objetos sólidos na imagem original. Okay? Portanto, esta da reconstrução eu acho muito mais interessante para fazer isto, e claro que depois, se eu usar a reconstrução aqui, em vez de usar o C1, usar o C2, no final eu consigo apagar, sem nunca me enganar, digamos, como não tenho que pôr parâmetros, nunca me engano, apagar os furos. Ok? Dúvidas, malta? Ninguém tem dúvidas? Acho estranho. Então passamos ao próximo exercício. Este exercício eu vou deixá-lo ficar, porque o 8, porque o exercício 8 basicamente é muito parecido. Basicamente nós queremos usar um shrink para detectar os pontos isolados e depois dilatar naquele ponto. Foi exatamente o que fizemos no exercício anterior. Podemos fazer mais o 9. Portanto, o exercício 9... Diga. Em relação... Tu estava a apertar isso das dúvidas. Sim, sim. Se eu fosse franco consigo, eu dizer que estou cheio de dúvidas, mas isso é porque eu ainda não vi a aula teórica, que eu ainda não tive tempo de ver a aula teórica, portanto é... Mas vá perguntando quando quiser. Sim, mas neste momento qualquer dúvida será... Não é? Ainda não vi nada da teórica, portanto tenho que perceber. Pois, eu provavelmente remeto logo para a teórica, porque há coisas que realmente é preciso perceber antes de... De qualquer maneira, esta aula fica gravada, se vocês quiserem revê-la, não há problema. Claro, por isso é que eu estou aqui, professor. Exatamente. Pode dar alguma dica ou assim, depois posso ter em conta para fazer. Já agora, uma coisa que eu me esqueci de dizer, estava para dizer no início, esqueci-me, e estava para dizer quando ia tomar outra vez a palavra, esqueci-me. Está cá o professor Jorge Almeida, que há bocado já falou, e que esteve hoje no teste. Ele é que vai agora tomar conta das aulas práticas, ok? Portanto, podem também falar com ele e pedir-lhe ajuda.
vos ajuda. E eu vou continuar com o Afonso na parte da teoria, onde damos algum apoio ao guião prático, ok? Portanto, todas as aulas teóricas estou eu e o Afonso, e depois agora vai estar o professor Jorge Almeida e mais tarde o professor Filipe, que também estava hoje no teste. Diga lá, Joel. É já nesta semana que o professor Jorge Almeida vai nos acompanhar? Já cá estás, não estás? Já hoje. É já hoje, pá. Sim, começa esta semana, durante 3 semanas, que eu vou dar o acompanhamento, vou dar as aulas para eles. Então o link é diferente. Já foram atualizados. Eu ainda não enviei um e-mail, mas sim, os links que estão no e-learning já foram todos atualizados. Porque são diferentes, mas vocês só têm que carregar no mesmo sítio, que agora vai para um sítio diferente. Okay? Professor, Diga. e quem tinha aula nesta hora, precisamente? Leonardo, eu mandei um e-mail sobre isso, pá, você não viu? Não. Na semana passada mandei um e-mail para o e-learning sobre isso. Ora, veja lá, se depois tiver dúvidas, diga-me, mas Com certeza. o que eu expliquei foi que quem tiver aula nesta hora pode vir a qualquer uma das outras turmas práticas da semana, está bem? Ok, entendi. Mais dúvidas, malta? Alguém tem? Então vamos passar aqui ao exercício 9. Se bem que isto é mais do mesmo. Então, a ideia é conseguirmos contar os furos da imagem. Se nós olharmos para esta imagem, eu vou primeiro fazer a preparação e depois já falamos. Então, já sabemos que os exercícios normalmente são muito parecidos uns aos outros, portanto eu vou copiar ali aquela parte. Agora temos aqui o 9. Onde é que ele está? Ok, posso apagar isto tudo. Acho que tem aqui o rolos, é isso? Ok, portanto, temos esta imagem e a ideia agora é nós conseguirmos encontrar a parte dos furos. Se fizermos um shrink desta imagem, portanto, o que acontece é isto. Reparem que é melhor, talvez, eu quero mostrar as duas, portanto, eu vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar as duas imagens. Então, reparem, eu tenho a imagem original em cima e a outra à direita. Se eu fizer um shrink, eu não ganho grande coisa. Porquê? Porque o objeto, e lembrem-se, os objetos são sempre, digamos, os pixels brancos ligados. Nós temos apenas um objeto, que é aquele gigantão, todas as pistas, e por isso o esqueleto desse objeto é esta coisa toda aqui. Portanto, por aqui não vamos a lado nenhum. O truque aqui é nós pensarmos não no objeto com as pistas, mas se nós queremos pensar nos furos, os furos, na verdade, aqui estão a preto. Portanto, nós temos que inverter a imagem para os furos estarem a branco. Ou seja, se eu ter a minha imagem, vou pôr aqui um note, ok? O que é que acontece? Eu tenho, então, a minha imagem invertida. Reparem que os furos já estão a branco e que depois há aqui esta parte que parece o corpo da placa, não é? Que, mais uma vez, é um super objeto gigantesco e que depois tem um esqueleto gigante cheio de anéis, que olha, tudo o resto, o que interessa é que os únicos objetos sólidos que aqui estão são os furos. E, portanto, se nós agora, nesta imagem aqui, encontrarmos os pontos isolados, só temos que os contar para saber quantos furos há. E isso nós já sabemos fazer muito bem, não é? Porque aqui eu já estou a contar pontos isolados. Se eu quero saber o número de pontos isolados, só tenho que calcular a minha máscara de pontos isolados. Deixa-me mostrar aqui. Portanto, 71 pontos isolados era a solução, ok? Está aqui. Portanto, outra vez o mesmo mecanismo. Usar o shrink para fazer a separação entre objetos sólidos e não sólidos e depois encontrar os objetos sólidos através da detecção de pontos isolados. Temos aqui o exercício 10. A ideia aqui é pegarmos numa imagem e conseguirmos encher os furos usando uma função do MATLAB que é o emfill. Vamos carregar essa imagem, portanto, eu posso pular aqui. Ora, exercício 10. Exercício 10, onde é que ele está? Aqui. Digamos show. DA. Então, cá está a imagem. Se nós quisermos, então, encher estes objetos, temos que usar uma função que é o emfill. Esta função emfill, nós temos que dizer aqui, dar uma imagem black and white, estão a ver ali, BW quer dizer black and white, e depois
temos que dizer que queremos encher os buracos, os holes. Portanto, a formulação que nós vamos usar é esta. Mas a questão é que a entrada tem que ser uma imagem black and white, ou seja, este BW1 tem que ser uma imagem black and white, que não é o caso da nossa imagem A. Reparem que ela tem cinzentos, portanto não é preto e branco. Portanto, só nos falta fazer esta conversão. A primeira coisa será binarizar, portanto, IM binarize, que assim já usa o método de Otso para ver se a coisa funciona bem com o método de Otso. E A. Vamos ver se a coisa assim fica melhor. Ora, já posso pôr aqui o A. Okay. Então, neste momento, com o IM binarize, parece que isto já ficou mais ou menos bem. A questão agora é que se nós quisermos encher os buracos, mais uma vez, o MATLAB usa a convenção de que o objeto é a parte branca. Portanto, para ele, o fundo que aqui temos será o objeto e não aquilo que queremos, que são as porcas e os parafusos. Portanto, temos que inverter esta imagem. Vou pôr ali um note. Portanto, se eu agora pegar nesta imagem e disser que quero encher os buracos, os parafusos não têm buracos internos para encher, mas as porcas têm buracos internos para encher e o resultado IM fill é a imagem com os buracos cheios. Agora vamos ver. Figure. Eu tenho por aqui o B. Desculpem. Ok? Portanto, cá temos nós então a imagem original em cima, com buracos, com as porcas que têm buracos, e depois de correr o IM fill holes, já temos a coisa resolvida. Okay? Isto era possível fazer de uma forma mais manual, mas que eu também gosto bastante. E vou tentar fazer aqui no instante, já que temos tempo. Vocês não fazem perguntas, isto eu estou aqui em roda livre. Então, reparem que eu podia definir um conjunto de pontos semente que, na verdade, não são mais do que pontos a toda a volta. Portanto, se eu começasse a encher, a colocar água, a despejar tinta branca em toda a periferia da imagem, depois a tinta branca começava a propagar-se para dentro da imagem. E propagava-se até encontrar uma porca ou um parafuso. Ok? Portanto, eu podia usar um mecanismo de IM Reconstruct para fazer isto. E se vocês imaginarem tudo o que vai ficar pintado, eu vou tentar pintar tudo assim um bocado à pressa. Tudo o que eu tenho pintado é o fundo. E se eu inverter a parte azul, eu vou ficar com os objetos, mas o interior das porcas, esse vai ficar tapado, porque o meu enchimento não conseguiu chegar ao interior das porcas, aos furos das porcas. Ora, reparem, eu vou tentar fazer isto aqui de forma manual. Portanto, isto é automático, auto, using IM fill, e agora vou fazer isto de forma manual. Então, primeiro tenho que criar o meu marker, que é a minha imagem, que contém, pode ser o A vezes 0, para ser tudo preto. E depois nós já sabemos que o marker tem que ter, digamos, toda a zona da periferia, ou seja, a primeira linha e a última linha e todas as colunas para 1, e a mesma coisa para a primeira e última colunas, ok? Portanto, o meu marker vai ser uma imagem com, digamos, o frame a branco. E isso vai-me servir para começar a encher a partir dali. Então, se eu agora fizer B igual a IM Reconstruct do meu marcador, marker, e da minha imagem que delimita, que é A, eu vou ter um B, vamos ver o que é que dá o B. Ora, deixem-me só apagar isto e ver qual é o stress dele. Está bem. Portanto, o meu marker deve ser do tipo double e devia ser do tipo... Portanto, o meu marker é do tipo double e a minha imagem A é do tipo logical. Portanto, convém que o meu marker seja do tipo logical também. Não sei porque é que não é. Porque tem aqui uma operação, está bem. Okay. Assim já fica. Ok? Então, reparem que, neste momento, o que aconteceu foi que eu defini aqui o marcador e ele vai começar a encher, mas só que ele não consegue encher nada em lado nenhum. Porquê? Porque ele só se propaga em cima do branco. Portanto, se ele começar a tentar propagar-se aqui, como isto é logo preto, ele não se propaga mais. Se eu, por exemplo, pusesse um marcador aqui, ele começava-se a propagar a partir dali e enchia aquele parafuso todo. Portanto, o que acontece é que a imagem onde eu quero propagar, aquela que me define os limites,
tem que ser o inverso desta. Okay? Ou seja, a imagem que eu quero propagar tem que ser o inverso desta. Pus ali um tilde de note. Se eu correr isto agora, reparem que já aconteceu exatamente aquilo que eu disse. A partir destes pontinhos aqui, ele começou a propagar e encheu tudo aquilo que está de branco que eu há bocado tinha tentado de forma infeliz pintar de azul. E esta imagem é exatamente o contrário daquilo que nós queremos. Portanto, se eu agora inverter esta imagem, vou pôr aqui mais um note, eu já tenho então a minha imagem com os furos tapados, que era aquilo que eu queria. Portanto, podem usar a função IMFill ou podem usar uma receita deste género. Quando é que isto pode ter problemas? É quando os objetos estão a tocar no bordo. Mas normalmente tira-se primeiro os objetos do bordo antes de fazer isto. Okay? Eu suspeito que o IMFill Holes faz exatamente uma coisa parecida com esta. Dúvidas? Ok. Deixem-me continuar para o exercício 11. O exercício 11, sim, posso fazê-lo. Então, exercício 11. A lógica é sempre a mesma. Usar o shrink para conseguir separar, neste caso, as porcas e os parafusos, objetos sólidos e não sólidos. Então, exercício 11. Deixem-me pôr aqui em cima o 11. Onde é que está o 11? Está aqui, ok. Então, ora, esta é a imagem A, IMShow de A. Pronto, cá temos nós, então nós podemos pegar nesta imagem e binarizá-la, portanto, A igual a autobin não, perdão, IM binarize de A. A imagem tem que estar invertida, como nós já vimos há pouco, portanto ponho aqui um note. Portanto, já temos aqui a nossa imagem. Agora, se nós queremos encontrar, então, conseguir separar os objetos que são sólidos dos que não são sólidos, subplot, vou criar aqui um subplot. Aqui é original. Então, os objetos que são sólidos dos que não são sólidos, então eu faço assim, separar sólidos de não sólidos. Então, o primeiro passo é sempre o shrink, bwmorph de A, shrink. Não, acho que é assim. Já não me lembro. Vírgula infinito. Portanto, fazer isto infinitas vezes com o critério de shrink. E podemos começar por ver esta imagem só para ver o que é que acontece. Ok? Cá temos nós, então, o nosso shrink. E se repararem, mais uma vez, como era suposto, nas porcas que são objetos não sólidos, nós temos anéis, cá está um exemplo, e nos parafusos, que são objetos sólidos, temos um ponto. Ok? Portanto, agora vamos detectar os parafusos. Detectar objetos sólidos. Vou fazer copy-paste, porque isto é mais do mesmo, é só detectar os pontos isolados. Então, para detectar os objetos sólidos eu tenho que encontrar os pontos isolados e depois fazer um reconstruct, usando estes pontos isolados como marcador. Portanto, IM reconstruct, portanto, a máscara dos sólidos é igual ao IM reconstruct de estes pontos isolados que foram detectados e a imagem A como delimitadora. Pronto, é só mostrar aqui isto já. Aqui é sólidos, OBJ sólidos, e este é o M sólidos. Portanto, aqui nós temos os nossos objetos sólidos. Agora, nós precisamos de ir àquela imagem B, que foi a imagem do shrink, e obter apenas os anéis, quer dizer, os pixels brancos que podem servir de marcador, ou seja, lembrem-se que aquela imagem B que eu tenho aqui, não é mais do que uma imagem em que eu tinha, deixa-me pôr aqui, eu tinha para os parafusos pontos isolados e para as porcas anéis. Portanto, eu para detectar aqui os objetos sólidos, a única coisa que fiz foi pegar numa nova imagem
que só tem os pontos isolados. E eu agora, para detectar os objetos não sólidos, eu preciso de uma nova imagem que só tem os anéis. E eu posso ir buscá-la se subtrair a esta imagem que está aqui. Portanto, eu vou-lhe chamar a... Se eu subtrair à imagem 1 a imagem 2, eu obtenho uma nova imagem que não tem os pontos. Subtrair, mais uma vez, vou usar a solução de... Já não sei quem é que me sugeriu, acho que foi o Pedro. Que é indexação por máscaras. Objetos não sólidos. Então, para detectar objetos não sólidos, eu tenho que ir buscar a minha máscara dos não sólidos, que não é mais do que pegar nos sítios de... Ela primeiro vai ser igual ao B, e agora vou apagar os pontos. Ok? Portanto, com isto eu já só tenho os anéis. E só tendo os anéis, eu já posso fazer uma reconstrução apenas a partir dos anéis e obter apenas as porcas. Portanto, mais uma vez, aqui eu tenho que ter a minha máscara dos não sólidos. Não, para lá. Eu aqui chamei-lhe máscara dos não sólidos, mas eu aqui vou chamar máscara dos anéis. Okay? Máscara dos anéis. Então, a minha máscara dos anéis será o sítio onde eu vou começar a máscara dos anéis fica manéis. O sítio onde eu vou começar a propagar. E depois o meu limite de propagação será a imagem original A, e aqui vou ter o resultado, que é a minha máscara dos objetos não sólidos, que posso mostrar logo a seguir. M não sólidos, objetos não sólidos. Okay. Ups, fiquei no sítio errado. Pronto, já temos então aqui a resolução do exercício 11 com a imagem original, os objetos sólidos e os objetos não sólidos, que são as porcas neste caso. Okay? Pronto, depois temos mais exercícios, nomeadamente o 12 e mais o 8 que eu deixei, mas quer dizer, são todos mais do mesmo. A lógica é sempre... O que interessa são estes dois mecanismos. O mecanismo de reconstrução, ou de propagação, e o mecanismo de separar objetos sólidos de não sólidos a partir do shrink, okay? Da ilusão condicionada só com aquelas duas condições. A partir daqui os exercícios andam todos à volta disto, ok? Portanto, acho que não vale a pena estar a falar mais. Alguém tem dúvidas? Não? Pronto, malta, eu vou pôr isto na net assim que puder e qualquer coisa falem comigo, mas também tenho o professor Jorge para vos ajudar, ok? Jorge, se calhar saímos desta sessão, não é? Porque agora vão entrar na tua aula das 4, não é? Sim. Queres dizer alguma coisa, Jorge? Se quiseres, eu não estão cá todos, mas se quiseres dizer alguma coisa, não sei quanta gente é que cá está. Então, cerca de 26 pessoas, 25 pessoas. Então, nós vamos... vou ser eu que vos vou acompanhar agora nas aulas práticas. Nesta aula prática, vocês, na prática, vão fazer estes exercícios aqui já com a grande ajuda que o Miguel esteve a dar e toda a ajuda que eu vos possa dar em tudo que não perceberem. Não tenho assim mais nada a apontar, não sei que queiram colocar alguma questão. A ajuda que o Miguel esteve a dar e é que o Afonso esteve a não dar. Né? O Afonso não exatamente, com a ajuda do Afonso também no início. O Miguel e o Afonso, entretanto, já explicaram os exercícios na generalidade. Nós podemos olhar com mais cuidado para os opcionais, mas o principal vai ser mesmo tirar dúvidas e fazer o código e pôr o código a funcionar. Normalmente é assim que eu tenho feito nas aulas práticas, Jorge, porque toda a gente percebe quando uma pessoa está a explicar, mas depois quando vão mexer é que tem dúvidas. Está aqui o teclado, agora começa numa folha em branco e muita gente bloqueia. É normal. Portanto, é bom que eles passem por aí. Exatamente. As peças é para mostrarem os exercícios. Muitas vezes eles partilham código e por aí fora. Partilham o ecrã, não é? Mas tu agora é que geres da melhor maneira. Está bem. Está bem. Então, recomeçamos às 4. Exatamente. Malta, um abraço. Até para a semana, no meu caso. Para a semana, Setor. Até para a semana, Setor. Um abraço. Até amanhã, professor. Até amanhã não, até para a semana. Eu disse a ti, esqueci de mencionar nomes. Exatamente.
Vá, com